Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Amém. Vamos sentar. Foi muito profundo esse nosso momento de oração. Por isso eu queria já entrar na palavra junto com você e convidar você para a gente fazer um oráculo profético nessa tarde. Diz assim a palavra: agora pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei as mãos para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome santo de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra do Senhor. Todos Solange, por favor, sua filha está no banheiro, né? Lá, procura ela lá, por favor, Solange. Solange está aqui? Vai lá, está indo, beleza, obrigado, Deus abençoe. Avivados para avivar. Quando nós vivemos essa entrega, essa graça do batismo no Espírito, eu estava agora há pouco com o Padre Joaquim, conversamos bastante, ele com sua família, estava conosco o Padre Francisco. Dá uma salva de palmas aos nossos padres. Gente, nós temos padres santos dentro da igreja, graças a Deus. E conversando com eles, me veio muito essa visão de entendermos o que vai mudar o mundo. Não é atitude de pessoas que queiram pensar em transformar coisas faraônicas, grandiosas, mas de mudar a partir de cada um de nós. As coisas de Deus, elas nascem e crescem. As coisas do inferno, elas já vêm para cima da gente monstruosas. É assim ou não é? Diga para o irmão: o que nasce grande é monstro. A graça de Deus, ela nasce pequena e cresce. Assim é o avivados para avivar. O avivamento começa nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nos propósitos de conversão. E uma das coisas que tem pegado muito pesado ultimamente é o problema financeiro. Sim ou não? Alguém aí tem problema financeiro? Até tem umas pessoas que dizem que o dinheiro é do diabo. Eu tenho uma máxima ao contrário. Você já ouviu falar que o dinheiro é do diabo? Sim ou não? Eu tenho uma máxima ao contrário. Se você quer ver o diabo, fique sem dinheiro. Pare e pense: o que você faz sem o dinheiro hoje? Você consegue ter água para beber? Ter luz na sua casa? Ter comida para sobreviver? Ter o remédio para tratar a doença? Ajudar as pessoas? Sustentar uma canção nova? Consegue sem dinheiro? Então o dinheiro é uma bênção, mas eu preciso santificar a minha vida. E uma das maneiras no avivamento de santificar a nossa vida é a fidelidade com o dízimo. Quer romper toda a maldição da tua vida financeira? Seja fiel com o dízimo. Aqui uma pequena coisa, uma pequena atitude, é dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens, como Jesus ensinou a Pedro. Joga o anzol, pega o peixe. Dentro do peixe você vai encontrar duas moedas, uma é tua e a outra é do reino de Deus. E veja, sempre Deus dá para nós a maior parte e fica com a menor. Deus está dizendo para mim e para você: não é que eu preciso da tua ajuda, Deus diz, mas eu quero contar com você. Eu quero que você seja colaborador
coparticipante do meu projeto. Então veja, Deus dá 90, dá 100, 10 é do reino, 90 é teu. Deus dá 1.000, 900 é nosso, 100 é do reino. Gente, será que Deus está pedindo demais? Não. Então a fidelidade, se você quer romper todas as maldições da tua vida, comece a ser fiel na vida financeira. O livro de Eclesiástico, no capítulo 35, vai dizer assim que a graça de Deus será tão abundante quando a gente também, além do dízimo, faz ofertas generosas. E o que é uma oferta generosa? É ajudar uma entidade, é ajudar uma pessoa que sofre, é ajudar uma canção nova, é ajudar uma missão a poder de Deus, é ajudar um seminarista a se tornar padre, é ajudar aquela pessoa de rua que tanto precisa. A gente precisa fazer essa oferta. Eu gosto de contar esse testemunho, e diz o livro do Eclesiastes que uma oferta generosa apaga uma multidão de pecados da nossa vida e da nossa genealogia. Uma oferta. Agora, se a gente tem o hábito de fazer isso constantemente, então vai mudar toda a nossa vida. A gente conhece as pessoas pelas atitudes, né? Eu vou contar aqui um contra-testemunho meu. É um testemunho que é um contra-testemunho. Por favor, me perdoe depois do tecido que eu fui. Um dia eu estava numa missão, e eu estou voltando da missão, tinha vendido toda a livraria, graças a Deus. Era um processo como final de ano, e a gente sobrevive da venda da livraria, como a canção nova sobrevive do Davi. Eu estou aqui contando a nossa fragilidade, e a palavra de Deus diz: quando você diz o que você precisa, Deus te dá o que você não espera receber. E a oferta foi muito generosa. Só que eu estou chegando na minha cidade, eu parei no primeiro sinaleiro da avenida, antes de chegar na minha casa, e tinha um menino no sinaleiro. Quando eu parei, eu já fui julgando. Falei: esse que moleque lá vai pedir dinheiro para mim. A resposta já estava pronta: não tenho. O menino veio, fez sinal para mim abrir o vidro. Eu abri o vidro, e ele falou: tio, você tem R$2 para comprar um remédio para minha mãe? Eu falei: não tenho. Ele falou: Deus te abençoe, tio. Abriu o sinaleiro, eu fui, mas eu nem tinha passado a quadra. Deus falou comigo: seu hipócrita, te dei tanto esse final de semana, eu te dei um filho meu te pedindo R$2 para comprar o remédio para a mãe dele, e você não deu para ele. E eu tinha, geralmente quando você viaja, esses trocos de pedágio, estava tudo ali na frente. Eu tinha R$2, tinha mais que R$2 de trocado que eu podia dar para ele. Tinha vários R$2 ali que você vai deixando aqueles troquinhos e não usa. E eu não dei, disse não, ou seja, eu menti, eu abri uma brecha. Só que minha consciência pesou, e eu falei, quando Deus falou assim: seu injusto, eu falei: vou provar para Deus que eu estou certo. Vou dar a volta, vou chegar lá no sinaleiro, e quero ver se aquele moleque vier me pedir. Eu vou dar R$2 e vou, Deus vai ver que aquele moleque vai gastar aquele dinheiro para comprar bebida, para fazer qualquer coisa de errado, para cheirar cola. Eu já fui. Ó como a gente tenta ficar na maldição. Quando dei a volta, cheguei no sinaleiro, eu falei: tomara que eu não seja o primeiro carro. Eu era o primeiro carro. Parou, o menino veio: ei tio, você não tem? Deus te abençoe. Eu falei: opa, o menino é honesto. Eu falei: não, eu tenho sim. Para que você quer o dinheiro mesmo? Eu quero comprar remédio para minha mãe. Eu falei: então entra aqui no carro. Eu falei: por que, tio? Eu falei: eu vou te levar na farmácia. Você não quer comprar o remédio? Nós vamos lá comprar o remédio. Cheguei na farmácia, o menino foi quieto até chegar na farmácia. Aí, quando a gente foi descer, ele falou: tio, Deus te abençoe. Vou chegar mais cedo em casa e com o remédio na mão para Deus curar a minha mãe. Eu falei: oxi, alaba, ferrou. Está dando proagro na minha lavoura, né? Entramos na farmácia, eu peguei a receita na mão do menino, que não era nem uma receita, era um nome escrito no papel. Olhei para o farmacêutico e disse assim: moço, você tem esse remédio? Ele falou: tem sim. Eu falei: me dá umas 5 caixas. O menino olhou para mim: tio, 5? O médico só mandou a minha mãe comprar uma.
com uma caixa Deus vai curar ela, não precisa de 5 não, a não ser que você queira 4 para você. Falei, moço, só uma caixa. Aí veio, aí eu fui pagar. O menino pegou um monte de trocadinho que ele tinha no bolso. Falou, tio, eu só preciso de R$2. Eu não preciso de mais. Com R$2 completa o valor que é o remédio da minha mãe. Eu falei, toma, tem. Aí eu dei R$2 para ele. Falei, vou compensar. É R$100 cada bilhete, tá? Pior que veio com dinheiro, gente, viu? Como você tem que tomar cuidado com a língua é chicote do corpo. Tem dinheiro aqui junto com o pedido de oração, tá? A língua, falei demais, levei na nuca de novo. Não dá para falar, gente. Brinca. Avivamento é ter equilíbrio da língua. Olha, tá ali no meio do papel. Tem R$20, se não me engano, pela cor. Olha como a gente leva chicotada, falando que não deve. Brinquei com uma coisa séria de uma pessoa, levei na cara, na frente de vocês. Aí eu comprei o remédio, falei pro menino, entra no carro de novo que eu vou te levar para casa. Ele falou, tio, não precisa. Eu falei, eu vou te levar, tua mãe não precisa do remédio. Precisa. Eu falei, então vamos, seja humilde, aceite. O menino falou, tá bom. Entrei dentro do carro. Aí ele foi assim, sabe, tio, bem pertinho da minha casa tem um grupo de oração toda quarta-feira à noite. O pregador é de milagre. Era o meu grupo de oração. Falei, você já foi? Falei, fui, tio. A gente vai lá, arrepia os cabelos da gente, tio. Nossa, Deus usa aquele homem. E ele não estava me conhecendo. Deus usa aquele homem, Deus faz muito milagre. Minha mãe é intercessora dele. Eu falei, tem coordenador do grupo, pregador internacional, não sabe que a sua intercessora está doente, precisando de uma caixa de remédio. Aí nós fomos rindo. Eu falei, tio, você vai ver, ó, se eu digo que se tiver uma quarta-feira livre, vá lá naquele grupo de oração. Obrigado, meu amor, Deus te abençoe e te dê um milagre. Vai lá naquele grupo de oração. Eu falei, tá bom. Passamos na frente da igreja. Ele falou, é aqui essa igreja, tio. Ó, vou fazer uma coisa pra você. Se você tiver alguma doença, algum problema de família, Deus vai te libertar na quarta-feira à noite aqui, pode vir. Passei pela frente da minha casa, 2 quadras para frente morava a mãe desse menino, que era a coordenadora do grupo de intercessão, que eu era o coordenador. Quando ele desceu do carro, a mãe dele da janela já me conheceu, falou, meu filho, você está com ironia, meu coordenador. O menino falou, você é o pregador? Vocês estão entendendo? Aonde começa as brechas da nossa vida? Eu preguei o final de semana inteiro, Deus me deu demais, e eu não dei R$2 para o menino que estava no sinaleiro, filho da coordenadora, minha intercessora, que me sustentava na oração, e que eu nem sabia que ela estava doente. Então a nossa visão tem que ampliar. O avivamento é para ampliar a visão, é para nós sair da hipocrisia, para nós sair da fachada, daquele ritualismo de cristianismo, daquele cristianismo que parece que a pessoa é tão perfeita, mas quando você chega nas coisas básicas, a podridão do pecado está tomando conta de toda aquela vida. Então, mudar os hábitos. Primeiro, o hábito, o dízimo e as ofertas, e aí nós vamos encontrar um milagre. Depois, a gente tem que ir entendendo que o nosso pecado é também o combustível que o Padre Francisco falava de manhã, Padre Joaquim falava de manhã para nós, para ter um incêndio, para aumentar o fogo do churrasco, precisa de combustível, precisa de carvão, precisa de lenha, precisa de alguma coisa que levante o fogo para cima, que levante a temperatura. E qual é o combustível que levanta a temperatura, que aumenta o fogo do Espírito Santo em cada um de nós? O nosso pecado. Nós temos que diariamente jogar o nosso pecado dentro da chama do Espírito que está em nós, para que ela se torne um incêndio. Deus é extremamente misericordioso, mas é extremamente justo.
A medida da misericórdia de Deus para comigo é a medida da minha misericórdia para com o próximo. A medida da graça de Deus na minha vida é a medida da minha libertação das desgraças da minha vida, da minha mudança, da minha conversão, do meu propósito de ser melhor, de fazer melhor. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: quantos anos a gente está junto na missão? 18 anos pelo menos. Pelo menos 18 anos. Eu nunca imaginei que ele tinha um dom de animação e de condução de oração como vi hoje. Eu fiquei impactado. Então todos nós temos riquezas. Eu chorei, eu estava com a Bel ali, eu falei: Bel, eu não estou tendo estrutura para começar. Deus está usando demais ele. Deus está dando uma unção muito grande para ele. Deus está. E eu, quanto tempo a gente fazia a cobertura de assembleia de bispo, comia junto, ficava no bastidor, a gente estava toda hora ali coletando matéria. Quantos anos da CNBB junto, ele Canção Nova, eu Rádio Cultura de Guarapuava, quantos anos dentro da Canção Nova, pregando acampamento, vivendo missão. Eu nunca imaginei que aqui eu tinha um amigo com uma potência do Espírito como eu vi aqui. Então todos nós temos potência, todos nós temos unção, todos nós somos importantes na condução do reino de Deus. 18 anos eu esperei para ver, sou cego, sou míope ou não sou? Mas hoje o Espírito Santo ampliou a minha visão. Eu vi um tesouro, eu vi uma riqueza. E olha que ele tem muitos tesouros e muitas riquezas. Sempre um irmão reto, sempre um irmão generoso, sempre um irmão pronto para servir. Quando tinha que montar cabo, desmontar cabo. Gente, não é só aqui com o microfone na mão. O avivamento tem que ser em todos os sentidos da minha vida. Tem que ser em todos os sentidos da sua vida. Conto um outro testemunho que é quase um contra-testemunho. Estou pregando um cenáculo na minha diocese. Obrigado. Esse não tem dinheiro não. Graças a Deus. Estou pregando um cenáculo na minha diocese. Era para pregar Dom Vaz, bispo de Petrópolis, não apareceu. Vou eu lá como coordenador diocesano pregar o cenáculo. Deus fez muitos milagres. Mas o cenáculo foi umas 40 mil pessoas no cenáculo. Faltou gente, faltou equipe de trabalho. Depois do almoço era o padre, assessor eclesiástico da renovação carismática da minha diocese, que ia pregar. O que eu fui fazer? Eu não tinha mais pregação, já tinha pregado de manhã. Faltou gente para limpar o vaso cheio de merda no banheiro. Vou eu lá tirar merda com a mão de dentro do vaso, porque não tinha nem luva para nada, era merda na mão seca mesmo. E entra um cara correndo dentro do banheiro e viu eu desentupindo a merda logo depois do almoço. Eu tive que tacar a mão na merda mesmo. Não tenho vergonha de falar não. Eu precisava desentupir aquele vaso, que tinha irmãos que precisavam usar aquele banheiro. E entra um cara. Aí eu saio para lavar as mãos, depois que eu desentupi, né? O cara olhando para mim e falou assim: meu Deus, eu tive uma coisa esquisita. Você é muito parecido com o pregador dos milagres de agora cedo. Mas um pregador que faz milagre não põe a mão na merda. E eu falei assim: irmão, o pregador de hoje de manhã fez a coisa certa? Fez. Eu fui impactado. E quando você entrou e viu eu desentupindo o vaso para você cagar e entupir ele de novo, você achou que a minha atitude foi boa? Ele foi. Eu não teria coragem de fazer o que eu estava fazendo. Eu falei assim: pois então eu sou o pregador de manhã. Ele falou: não acredito. Eu falei: sou eu. Mas se eu sou usado por Deus para fazer milagre, eu também tenho que ser usado por Deus para desentupir o banheiro. Eu não posso escolher serviço no avivamento. Eu tenho que estar disposto a fazer aquilo que vai causar um bem-estar para o irmão. Aprendi isso mais tarde com uma religiosa chamada Suor Marina, irmã Marina, que ela usava o véu de Helena Guerra lá em Peste, na casa de formação das Oblatas do Espírito Santo, congregação fundada por Helena Guerra, que são as filhas do Espírito Santo. E eu fazendo uma viagem de Peste, Lucca, Fiorenze, onde eu ia pegar o trem para ir para Roma, a gente parou num posto para ir no banheiro. Senhora Marina, uma senhora de idade,
O véu que ela usava era o véu de Helena Guerra, que foi enterrado, e quando tiraram o corpo de Helena Guerra para fazer exumação, para o processo de beatificação, ela pegou aquele véu e cortou, que era um véu muito longo, e ela usava um, e a superiora, a Madre Laura da congregação, usava outra parte do véu. A senhora Marina parou para ir no banheiro, e ela entrou no banheiro, e o banheiro estava todo sujo, banheiro de posto de estrada. Na Europa não é normal ver isso, mas aquele dia o banheiro estava sujo. O que ela fez? Ela foi no banheiro, fez as suas necessidades, voltou no carro, pegou o carro com uma vassourinha que tinha dentro, um balde, e voltou a lavar o banheiro. Falei: senhora Marina, a senhora não pode fazer isso, olha a sua idade, olha o perigo. Ela falou assim: o avivamento, você vive de uma maneira que você não deixa brechas para os irmãos te pegarem por coisas que você não fez. Quem me viu sair daquele banheiro com o hábito de uma religiosa, como formadora de uma congregação, e entra depois e o banheiro está todo sujo, vai dizer: olha o que aquela religiosa fez lá dentro, acabou com o banheiro, então eu vou limpar para que quem entrar. Mas eu falei: mas não foi a senhora que sujou? Ela falou assim: mas fui eu que entrei por último, e eu não posso deixar para o próximo algo que eu não quero para mim. O avivamento começa quando de manhã cedo eu acordo e eu não deixo a cama para o outro arrumar, eu arrumo a cama, eu deixo o ambiente preparado, porque eu sei que quem passar por ali vai saber que eu tomei uma atitude coerente de um homem ou de uma mulher, você filha, que é conduzida pelo Espírito Santo. Então as pequenas coisas fazem a diferença. Avivados para avivar, vejam, acontecerá nos últimos dias, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, que eu derramarei o meu Espírito sobre vós. Voltar a viver as coisas básicas, retornemos ao Espírito Santo, para que Ele abata toda a fúria de Satanás que está na nossa vida, e devolva à nossa alma o vigor profético, dizendo: vem Espírito Santo. O avivamento tem que ser para mim e para você um despertar da graça em Deus. A graça de Deus deve ser o operar do Espírito Santo em cada um de nós. Por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, vai dizer: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não deixe se enganar. A esperança, o verbo esperar, não é daquele verbo ficar estático, parado. Um homem, uma mulher que vive o avivamento, ele tem atitude, ele toma a iniciativa, ele não deixa para o outro. O verbo esperar que está ali é do esperançar, é daquele que te faz caminhar. Quando tem os desafios é para enfrentá-lo, quando tem as atitudes erradas dos irmãos é para fazer aquilo se consertar, não é para ser conivente com aquele pecado, não é para ser conivente com aquele erro. O avivamento me faz fazer a diferença. Um cristão não pode viver sem o Espírito Santo. Essa é a primeira escravidão. Nós não podemos viver sobre o Espírito Santo, porque lá em Eclesiástico 36, 25, os seguintes, Deus vai dizer pela boca do profeta: derramarei sobre vós o meu Espírito Santo, eu quero tirar do vosso peito aquele coração de pedra e dar um coração novo. Jesus, lá em João 14, 26 vai dizer: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á tudo o que vos tenho dito, e recordará todas as coisas, para que entendam que todos vocês podem fazer a diferença. Todos vocês. Hoje, seu João está aqui da pousada? Cadê seu João e a esposa? Estão aqui? Não sei nem se eles estão. De manhã terminou a pregação, eu chorei, gente. Hoje eu estou chorando demais, me desculpe, mas eu chorei. Eu fui para o banheiro chorar depois que eles saíram, porque tinha algumas pessoas até
que eu tinha já marcado para conversar, e eles chegaram para mim e disseram assim: nós precisamos só de 1 minuto com você. E algo dizia dentro de mim: dá 1 minuto que eles estão te pedindo, e receberás muito. Eu falei: venham comigo. Eu levei eles dentro da sala, e eu cheguei lá e falei: pode pedir, vocês precisam de alguma coisa? Amém. Vocês precisam de alguma coisa? E eles falaram: não, nós só viemos aqui porque a gente sentiu que depois dessa pregação nós precisávamos rezar 1 minuto por você e consagrar a tua vida para o Espírito Santo. Eu me ajoelhei, eles impuseram as mãos sobre mim e pediram o batismo depois da pregação da manhã hoje sobre a minha vida. Eu fui para o banheiro chorar. Eu falei: eu jamais teria tido uma atitude dessa. Essas atitudes mudam, essas atitudes mostram que nós somos de Deus. Não são as grandes coisas que nós fazemos, mas os pequenos gestos de amor. Seu João e a sua esposa hoje, que eu nem convivo com eles, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo para fazer um ser humano que precisava do amor e da misericórdia mergulhar, não só dar, mas receber. Eu sou um ser humano, eu tenho meu limite, e eles perceberam que durante a pregação eles tinham que ser instrumento de oração para mim, e foram lá rezar por mim. Terminaram a oração, não pediram nada, saíram. Quando eles saíram, antes de ir para o banheiro chorar, eu até abri a porta para ver, será que eu tive uma alucinação ou isso foi real? Aí eu abri, os dois estavam saindo de mãozinha dada, caminhando e indo embora. Era real, era real. Essas coisas sempre Deus vai me usar e Deus vai te usar. Dom Helder Câmara, bispo do Brasil, que está num processo de beatificação, ele tinha uma frase que me encanta muito. Dom Helder Câmara diz que ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender, e ninguém é tão miserável que não tenha nada a dar. Então todos nós no avivamento temos graças a receber, mas temos graças a partilhar. Uma graça que eu entendo do avivamento é que é para todos, não é para um grupo de pessoas. O avivamento é uma graça também pessoal, mas se torna comunitária, porque se eu recebo o batismo no Espírito e me volto para as minhas vaidades, nada vai mudar no mundo. O avivamento é uma graça de arrependimento. Eu preciso da confissão. Outro ponto que Padre Joaquim abordou de manhã na pregação. Nós precisamos estar no limite. Precisa confessar. Se precisar confessar, vai. 1, 2, 3 vezes por semana, vai. O avivamento passa pela cruz. Nunca te esqueças, o batismo no Espírito Santo não vai tirar o teu Calvário, mas vai te capacitar a passar pelo Calvário, a suportar o fardo, a vencer as batalhas, a superar os desafios, a destruir todo o mal que se levanta contra você. O avivamento, meus irmãos, é uma graça de todos os tempos. O avivamento é urgência na igreja e no mundo nos dias de hoje. O avivamento é um mover automático do Espírito Santo e inédito. Não pode ser uma coisa programada. Eu não tenho como programar que todos vocês vão me trazer esses bilhetes e que toda hora eu tenho que me abaixar para pegar um bilhete. Eu não posso me programar. Eu tenho que estar aberto para viver aquele momento. E se eu estou aberto para viver aquele momento, Deus vai me usar e Deus vai te usar para ser o canal do milagre na vida do irmão. Quem é a pessoa que está aqui nessa tarde, que tem dor nos ossos da face? Deus está curando toda a infecção facial. Pode ficar de pé, são várias pessoas, fiquem de pé. Vocês estão curados em nome de Jesus. Vejam, não é programado, vai acontecendo.
Não é algo que eu esperava que ia acontecer, é algo que Deus vai realizando. Quem está aqui nessa tarde, que veio para esse Avivados para Avivar, que está com o ombro travado, o pescoço travado, problema de tensão nos músculos, muita inveja estava pesada, muitos fardos de homens invejosos que se levantaram contra você, contra tua casa, estão sendo tirados teus ombros. Pode levantar, você já não vai mais ter essa tortura. Pessoas que tinham dores, tomavam remédio, viviam abaixo de anti-inflamatório, de relaxante muscular, e agora já estão bem. Olha aí quanta gente pode aplaudir o Senhor. Quando nós vivemos o avivamento, a graça vai acontecendo automaticamente. Deus está tocando sobre uma pessoa que você teve encurtamento do músculo, uma das suas pernas estava mais curta. Você pode ficar de pé, que você não vai mais ter aquele negócio, sensação de o teu corpo está torto. Deus está, eu vou pondo aqui, tá? Eu pego, mas eu ponho aqui, tá bom? Deus, você vai ter a sensação de que Deus está curando você. Mas não é sensação, você está curada para a glória do Senhor Jesus. A tua perna esticou. Quem é a pessoa que estava com problema digestivo, gastrite, aquela sensação de dor, estufado o tempo todo, você não tem mais nada, Deus já te curou? Quem são essas pessoas? Fica de pé, Deus já curou vocês. Deus seja bendito. Olha aí a graça de Deus. Uma mulher que chegou aqui e foi curada na procissão do Santíssimo. Você estava com um sangramento já há meses, e o teu caso era cirúrgico. Você não vai fazer essa cirurgia. Deus te curou de manhã na hora do Santíssimo. Você tocou em Jesus como a hemorroísa, e você foi curada. Quem é essa mulher? Nunca mais você vai sofrer desse sangramento, dessa infecção, porque Deus já te curou, porque Deus já te libertou. Onde está essa mulher? Levanta em nome de Jesus. Pode levantar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o avivamento não pode ser programado, ele tem que acontecer de acordo com o que Deus está proporcionando. O avivamento é um mover e um agir do Espírito Santo. Ele precisa ser integral com tudo e com todos. Ou vivemos avivados, ou nós seremos reduzidos à planície dos ossos secos de Israel. E essa frase, ou vivemos avivados, ou seremos reduzidos à planície dos ossos secos de Israel, ela veio no primeiro avivamento pela boca do Padre Bruno, aqui nesse acampamento, no primeiro Avivados para Avivar. Deus usou e eu nunca mais me esqueci. Eu falei, meu Deus, vou adotar isso como uma regra para a minha vida. Ou eu vivo avivado para avivar, ou eu serei reduzido à planície dos ossos secos de Israel. Vou virar morte eterna, não vou ter comunhão com Deus, porque para ter comunhão com Deus, eu preciso estar conectado com o Espírito Santo. Quem é a pessoa que estava com problema de dor de cabeça frontal? Era uma espécie de aneurisma. Você não conseguia abaixar, que sumia tudo da tua frente. Você está curado, curada. Quem é essa pessoa? Fica de pé. Em nome de Jesus. Era um aneurisma frontal, e Deus está curando você. Essa veia, você sentiu até, parece que correu uma coisa na sua cabeça assim, tipo um líquido. Você não vai sentir mais essa tontura, você não vai mais sentir essa dor de cabeça. Quem é essa pessoa? Está curada, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Está curada, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem uma mulher que depois da sua segunda gestação, você ficou com um problema gravíssimo na coluna, e nunca mais, desde essa gravidez, você soube o que é ficar um dia sem dor na sua coluna. Já chegou a tomar morfina, mas você nunca mais vai sentir essa dor de coluna, porque Deus está te curando. Quem é essa mulher? Onde você está? Nunca mais. Foi depois da segunda gravidez, e nunca mais você vai sentir essa dor de coluna. Se você está aqui no rincão, fica de pé. Se você estiver em casa, tome posse da graça, porque Deus te curou, porque o teu milagre Ele já realizou. Amém?